Fala pessoal, mais um Avin Hour aqui no ar e hoje o negócio aqui tá pesado. Não sei nem se vai carregar esse vídeo de vocês aqui. Tô com o meu sócio-diretor aqui, um dos sócios-diretores da Aquavero, Dani Bonaldi. Bonaldi, obrigado. Valeu, Marcão. Fazer esse super bate-papo com esse monstro que tá aqui, Gustavo Cerbasi. Obrigado por ter vindo. Antes de mais nada aqui, a gente estava conversando um pouco aqui quando você chegou. Eu sou um fã declarado do seu trabalho, sempre te ouvi ali na Transamérica, quando eu levava minha mulher para trabalhar. Obrigado por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço, Marco. Bom estar com você aqui. Valeu, Daniel. Muito bom. Valeu, Cerbasi. E acho que nunca é demais a gente poder compartilhar ideias com o público, né? Que é quem acaba aprendendo mais aí sobre experiência, nosso trabalho e nossas ideias. É isso aí. Bonaldi, tá com você a palavra. Eu vou, inclusive, eu sei que você vai fazer uma introdução, mas eu vou deixar essa primeira pergunta para você. Começa o bate-papo. Eu vou começar aqui, mas antes quero só falar uma coisa aqui. Primeiro, gravar pela primeira vez no Avin Hour isso. Primeiro, eu tava com saudade do Avin Hour. O primeiro Avin Hour que foi feito eu, a Akira e o Mansueto. E agora a gente tá com o Gustavo Cerbasi aqui, mantendo o altíssimo nível do Avin Hour. Vamos tentar manter esse nível aí. O nível tá bom, o nível tá bom. A gente tava perguntando aqui internamente quantas Avin Hours nós já gravamos. Desde o início. Mas já foram alguma coisa próximo de 30. E já comentei isso com o Cerbasi, conheço o Cerbasi já há algum tempo, que eu fico muito feliz de poder bater um papo contigo sempre que a gente conversa. Eu lembro muito no início da minha carreira de assessor, na verdade, sendo bem exato aqui, até bem antes de eu virar assessor, eu assinava os seus vídeos no YouTube. Se eu não me engano, eram as sextas-feiras que você fazia atualização. Era sexta? Quarta? Às sextas-feiras eu tinha conteúdo novo. Conteúdo às quartas-feiras normalmente era um recorte de um conteúdo mais antigo que publicava. Eu lembro, eu recebia lá conteúdo novo na sexta-feira e toda sexta-feira. Eu tô falando, eu acho aqui, não quero errar a data, mas talvez 2012, 13, 14, Isso. Pode ser? Foi quando eu estreiei nas redes sociais, 2012 a 2015, era um conteúdo meio avulso. Eu não tinha tanto comprometimento com data, tentava manter essa regularidade, mas eu saía de férias, por exemplo, e sumia conteúdo das redes. Em 2016 eu entrei oficialmente nas redes sociais, porque eu lancei meu curso online e ali para manter o curso online funcionando, os algoritmos rodando, eu passei a ter um conteúdo regular nas várias redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube principalmente. Ou seja, né, a gente pode facilmente dizer, e não sei se você tem esse reconhecimento, mas deveria ter esse reconhecimento. Você é a vanguarda dos influenciadores, né? Você começou essa carreira de influenciador quando nunca era chamado dessa maneira. E eu lembro muito bem, eu tenho forte na minha cabeça lá, meus e-mails chegavam lá, o conteúdo novo, eu ia assistir. Para mim é um prazer estar aqui. A gente já falou algumas vezes, quero deixar agora registrado. Pô, obrigado, temos dois fãs declarados aqui. Pô, então. Muito bom. Mas sabe que esse lance aí de influenciador, eu não sei detectar quando que oficialmente eu pude ser caracterizado como influenciador. Durante muito tempo eu era professor, porque eu comecei minha carreira dando aulas em curso de pós-graduação. Na verdade, um pouco antes de começar a dar aulas, eu era coordenador de projetos na fundação que tinha cursos, projetos de consultoria. E aí surgiram oportunidades de cobrir um professor que faltou, aula complementar, aula véspera de prova, né? Vai ajudar aquela turma que está com dificuldade. Quando comecei a escrever livros e vieram os convites para palestrar sobre os livros, apareceu o rótulo de palestrante. Esse é um rótulo com o qual eu nunca fiquei confortável, porque eu nunca me propus a ser uma pessoa com a técnica de palestrante. Mas eu vou seduzir o público, eu vou encantar, eu vou criar um produto que vai viralizar no mundo dos palcos. O que eu tentava levar para a palestra? O melhor da sala de aula. Então, se um MBA me dava 16 horas para falar de um assunto, mas me pedia uma palestra de 1 hora, 1 hora e 15, o meu desafio era condensar o melhor das 16 horas em 1 hora e 15. Aí diziam, mas como palestrante você tem que colocar talvez uma história emotiva, uma piada, põe um vídeo. Eu nunca gostei dessas ideias, por isso que eu palestro, mas eu sou acima de tudo um professor. E quando as redes sociais me deram um palco maior que o dos teatros, em vez de falar para 1.000, 2.000 pessoas, eu falava para 100.000, 200.000, eu acho que o título de influenciador passou a cair bem, porque um professor que consegue impactar 100.000, 200.000 pessoas está influenciando o comportamento de uma pequena massa, né? E aí acho que vale, mas também não me considero formalmente um influenciador. Acima de tudo, professor, e as minhas relações com o público são relação de professor-aluno. Entendo o que você está falando, mas eu acho que às vezes o que você conquistou, e talvez você não tenha conquistado mirando aquilo, né? Aquilo foi acontecendo,
Às vezes é uma alcunha boa, uma alcunha justa mesmo, porque dizer que você, com o seu conhecimento, e daqui a pouquinho eu vou falar o que eu acho que é especial bater um papo contigo, já tive essa oportunidade algumas vezes, mas você tem um domínio do que você fala, né? Acima de tudo, por que é legal conversar com você? Você não tem resposta vazia, Serbasi. Toda vez que você responde, tem conteúdo. É difícil, infelizmente, é difícil te pegar no pulo. Você não dá respostas evasivas, não fica criando na sua cabeça ali. Então é legal. E hoje, no mundo que tem uma super nutrição de informação, a gente poder bater um papo com alguém que tem conteúdo para falar, consegue expor de maneira muito clara, com muita didática, as suas ideias e profundidade, é um privilégio. E por que não? Professor, influenciador e palestrante. Acho que em determinado momento você vai ser um ou mais outro. Eu acho que a vida me presenteou com alguns desafios, né? Eu acho que quando uma criança fala, quero ser jogador de futebol, ele está mirando um Messi, um Pelé, um Neymar, né? Alguém que se destacou, e não só pelo dinheiro, mas pelo sucesso. A pessoa quer chegar aonde alguém de sucesso chegou. Eu não tive esse privilégio, porque quando eu comecei a estudar matemática financeira, não porque eu procurei, era parte do meu conteúdo do curso de administração. Na época que os juros no Brasil eram 18%, 19% ao ano, e eu vendo aquela matemática financeira, de repente eu esbarrava uma estatística, qual que é o produto de crédito mais utilizado pelos brasileiros? Né? Por CPF era o cheque especial. Eu falei, cara, nossa, mas isso aqui não faz o menor sentido, cara. É tão simples o conhecimento, né? E está tão longe da realidade que as pessoas praticam. Eu fui me lançando meio que de maneira voluntária, vou impactar quem eu posso. Se eu estava dando aula para 30 pessoas, era uma aula de contabilidade, mas eu tentava enfiar no intervalo de aula um argumento tipo, eu sei que a contabilidade pode não fazer muito interesse, muita diferença para você se não tem muito interesse, mas junta isso com a matemática financeira, com um pouquinho de economia, tenta montar uma estratégia, olha a diferença que faz na sua vida. Aos poucos, eu fui testando ideias. E levei muita porrada, porque eu era muito jovem naquele momento. Então, teve várias situações que eu entrei em sala de aula e diziam, mandaram o estagiário do professor. Né? A turma da Xuxa veio dar aula pra gente aqui. Várias aulas que eu dei, eu era o mais novo da turma. Né? Os alunos tudo com 30, 35 anos, eu com 27 e 28. Então, para vencer esse desafio do deixa eu provar meu valor, eu comecei a costurar, se meu raciocínio não está legal, abro o Excel e monto um monte de análise, um monte de cenário. Entendi como é que faz, deixa eu escrever um artigo. Então essa combinação de deixa eu testar a minha ideia, deixa eu simular, deixa eu escrever, num tempo que as coisas eram um pouco mais lentas, não tinha essa velocidade da rede social, foi permitindo criar um conteúdo que era criticado, questionado num ritmo certo. Publicava um texto num jornal e vinha nos dias seguintes algumas críticas. Com aquilo fui reforçando minhas ideias, as ideias foram virando livros. E eu acho que hoje, quando a gente vê alguém querer construir algo parecido, seja na área de finanças pessoais, qualquer outra área, existem modelos a serem seguidos e muitas vezes o jovem quer tentar ocupar esse espaço num prazo relativamente curto, nada errado. Mas é comum eu ver uma entrevista, um texto e falar, em algum momento alguém vai fazer uma pergunta para esse cara e vai quebrar as pernas dele, porque o argumento está muito ingênuo. Faltou essa pessoa viver uma crise, faltou essa pessoa conhecer outros produtos, né? Entender a realidade de pessoas que não pensam como ele pensa. Então, são situações que a gente sabe que quando o jovem mira, né, o objetivo de ser um escritor, um influenciador, conteudista, dono de uma empresa, ele vai ter que ou estudar muito, né, ou se associar a pessoas que estudaram muito, ou se ele não fizer uma das duas coisas, ele vai dar uns tropeços, vai errar muito no meio do caminho. Vai ter que dar cara a tapa. Vai. Não precisa necessariamente perder, mas, cara, se não quer perder, você tem que estudar demais ou se juntar com pessoas que estudaram para funcionar. Então a gente vê muita gente se expondo e levando pancada porque não tem o amadurecimento. E elas vão amadurecer ao longo do tempo. Ao longo do tempo. No amadurecimento não é uma escolha nossa, ele simplesmente acontece. Faz parte do jogo e a gente tem que recomendar ao jovem que não desista de um caminho que ele sonha. Ele vai aprender, vai dar umas cabeçadas, vai colher o melhor das cabeçadas e de cada lição que ele tira da vida vai fazer algo melhor no próximo passo. Essas cabeçadas vão deixando ele cascudo. Né? Vale tanto para o trabalho quanto para as escolhas de investimento, por exemplo. Boa. Pegando esse gancho, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Você está, então, nesse mercado aqui há 10, 11 anos, com todas essas alcunhas que nós comentamos 10, 11 aqui. Anos só nas redes sociais. Só nas redes sociais. Eu comecei né? com educação financeira na virada de 99 para 2000, 24 anos. Ou seja, 24 anos. É muito tempo estando relevante.
é muito tempo conseguindo falar de, basicamente, se a gente for... Acho que eu não vou ser simplista aqui, basicamente de um assunto, tudo bem que é um assunto muito profundo, né, planejamento financeiro, finanças pessoais, mas durante 1/4 de século que você está falando disso e você se mantém relevante, ainda é reconhecido como uma referência. Qual é o segredo? O que tem por trás disso? Como se manter atualizado e relevante? Não é uma pergunta simples de responder, mas eu acho que o cuidado com aquele que absorve meu conteúdo, pensar que qualquer relação que eu estou criando, seja com o leitor, seja com quem assiste uma palestra, compra um curso, essa relação tem que ser duradoura, é um cuidado que eu sempre tive na minha vida, né? Então, se eu vou criar algo novo, se alguém me propõe, olha, venda desse jeito porque dá resultado. Não, dá resultado no curto prazo. Eu sempre tentei enxergar no longo prazo um modelo que, sempre que eu estou tomando uma decisão que pode afetar meus negócios, sempre teve na minha cabeça esse modelo, é aquele de um restaurante aberto no Brasil, um restaurante aberto na Europa. Na Europa você vai comer no restaurante, o restaurante tem 6, 7 mesinhas e você vai conversar com o dono do restaurante e fala, eu sou da 6ª geração que está servindo aqui. O cara poderia ter ampliado o restaurante, poderia ter feito coisa maluca, mas ele quer fazer bem feito, do mesmo jeito, há 200 anos. No Brasil, a gente tem o ímpeto de montar um restaurante, aí você chama lá um monte de gente famosa da música, da TV, de onde quer que seja, para estar na inauguração, você bota uma grana, enche de sócio o negócio, geralmente colhe um resultado muito bom de curto prazo, e aquilo não se sustenta depois de 4, 5 anos. Você está fechando um negócio de sucesso depois de 4, 5 anos. Eu sempre quis ser o oposto desse modelo que se esgota. Mas bom, o que eu estou fazendo hoje, acho que talvez um ponto-chave na minha vida foi quando me perguntaram por que eu aceitava dar aula de um tema que não era a minha especialidade. Por exemplo, eu comecei dando aula de contabilidade, era um tema horroroso, mas eu lembro muito bem uma situação na sala de professores da fundação onde eu dava aula, chegou o que seria o líder do nosso time falando, gente, a professora de estatística está precisando fazer uns exames, está grávida, vai se afastar por um tempo, quem daria uma aula de estatística? E aí todo mundo cruzou os braços assim, pô, estatística Belo desafio, é um saco, cara. Não, pede para alguém lá no Instituto de Matemática e tal. Falei, gente, mas uma aula de estatística, ninguém aqui tirou 10, eu tinha tirado 10 de estatística. Eu falei, pô, eu nunca dei, mas me dá aí umas 2 semanas para preparar que eu topo, né? Pensei em uma aula de 2 horas. Aí fechei, topei. Quando o nosso líder saiu da sala, o pessoal olhou para mim e falou, você tá louco? Você vai gastar umas 10, 12 horas preparando essa aula? Você vai ganhar por 2. Por que você pegou? Eu falei, cara, porque eu estou imaginando que eu vou preparar 10, 12 horas e eu vou dar essa aula muitas vezes ao longo da minha vida. Mas não é sua especialidade. Não, mas tudo bem, vão acontecer. Sabe quantas vezes eu dei aula de estatística na minha vida? Uma. Só uma, porque não era minha especialidade, mas eu entendia como algo muito valioso pensar que o que estava sendo feito era para o longo prazo. Um livro que está sendo feito não é para o momento, não é para modinha, né? Para ter lições que a pessoa vai abrir o livro daqui a 10 anos e vão ser válidas. Mesma coisa um curso, mesma coisa uma palestra. Não tenho vergonha de dizer. A base racional da minha palestra é a mesma há 25 anos. Eu mudo os exemplos, atualizo de acordo com o contexto, mas não preciso mudar a minha teoria. Então, eu acho que o segredo, de certa forma, é pensar que crises virão e eu não preciso ficar aproveitando as modinhas, né, me rebaixando as modinhas para tentar seduzir o público. Uma conversa muito frequente que eu tenho com o meu time é que na hora de criar um conteúdo, vem alguma coisa sobre o arcabouço fiscal, alguma coisa sobre o tesouro, renda mais, vai vir novidade, vamos publicar alguma coisa. Não, calma. Vamos ver as novidades. Vai chegar aquele monte de publicação que normalmente é uma replicação da cartilha do que o governo publicou e todo mundo repetindo a mesma coisa. Vamos fazer simulações, vamos fazer contas, vamos trazer um olhar crítico. Nós não precisamos ser os primeiros. Você não quer dar o furo. Temos que ser os melhores. Tem que ser o melhor conteúdo. E o meu público, muito tranquilamente, fica aguardando 3, 4, 5 dias eu trazer meu ponto de vista, que normalmente vai ser um pouco diferente do que todo mundo está trazendo. Por quê? Converso com 3, 4 pessoas, a gente faz simulações, a gente testa simulações, a gente tenta argumentar com algumas pessoas mais próximas, que a gente mais próximo, para ver se funciona. E aí que a gente vai trazer aquilo para o público. Então, não tenho receio de falar que às vezes eu vejo pseudo-concorrência. Educação financeira não dá para falar de concorrência, porque tem tanto para ser feito pelo país, mas tem muita gente fazendo. E muita gente sai na frente em algumas novidades. O que a gente faz vamos com consistência, né? Corridinha da tartaruga, mas para fazer sempre o melhor, né? Ter a certeza que a gente não vai... Eu gosto de traduzir isso, tem uma frase que eu uso muito, tenho usado muito recentemente, que é como que eu falo muito isso? Vamos devagar, que eu tô com pressa.
É por aí. É isso. aí Vamos mesmo. devagar que eu tô com pressa. Mas houve uma construção também, né? Porque a gente está falando aqui da turma do imediatismo, né? É. Então, saiu sobre o arcabouço fiscal. Meu Deus do céu, tem que postar. Saiu a Selic, tem que postar em 2 minutos, não sei o quê. Então, o seu público já é um público que sabe que pode ser que ele tenha ouvido antes do arcabouço fiscal, em 2 horas, 3 horas, mas ele sabe que a análise macro, a análise cuidadosa, vai vir do Gustavo Cerbasi dali 3, 4 dias. Não só em termos técnicos, mas em termos de linguagem também. Porque tem muito assunto que é de técnico para técnico. Né? Se vocês fazem uma pesquisa de mercado, vocês têm que se comunicar numa linguagem que o mercado utiliza até para serem respeitados no mercado. Eu não tenho essa responsabilidade de me comunicar com o mercado. Minha responsabilidade é comunicar com um grande público. Então eu vou ajustar, vou desmontar um monte de textos mais complicados, simplificar mesmo, às vezes até correndo o risco de simplificar demais, mas para que seja entendido. E na hora que a pessoa traz outras dúvidas, eu aprofundo. Sim. Mas a ideia é traduzir da melhor forma. Eu sempre tenho na minha cabeça que eu estou explicando um assunto complexo ou para os meus filhos ou para minha avó, que já faleceu, mas sempre me imagino sentando lá da minha avó e contando para ela o que é um plano de previdência, quais são os regimes tributários. Ela precisa entender. Precisa entender. Então, vamos explicar de um jeito tranquilo. Agora, trazendo para o grande público, que você falou agora, tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Quando que começou sua paixão por escrever? Você tem muitos livros publicados. Quando começou sua paixão por escrever? E emendar uma outra pergunta que é o seguinte. O seu livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ele deu vida à primeira trilogia do cinema brasileiro. Isso. Né? Isso é falar com a massa. Né, Bonaldi? Isso é falar com a massa. Você acha que esse filme, ele, além dele dar uma visibilidade muito boa para você, porque certamente trouxe, ali talvez tenha sido quase que um pontapé inicial para que a grande massa soubesse pelo menos um pouquinho sobre educação financeira? Talvez. Respondendo a primeira pergunta, quando começou minha paixão por escrever? Acho que nunca, porque eu não sou apaixonado por escrever. Eu não espero não desapontar ninguém, não. Eu leio muito. Eu sou um leitor voraz. Quando eu era moleque, minha mãe me deixava uma biblioteca pública enquanto ela trabalhava à tarde. Eu devorei uma biblioteca inteira. Era uma biblioteca infanto-juvenil. Chegou um dia eu falei, mãe, acabaram os livros na biblioteca, me leva para outra. Zerei. Porque no começo eu lia, depois de um tempo eu estava ajudando a organizar os livros, depois de um tempo eu estava batendo papo com a bibliotecária. Né? Percebi que tinha zerado a biblioteca. Mas assim, não é por uma paixão. Eu já fui atleta. Né? Nadei durante mais de 10 anos e é mais ou menos o que eu sentia no esporte. Cara, eu odiava treinar. Mas a sensação de você participar de uma prova, concluir uma prova, às vezes com uma medalha no peito, cara, aquilo me fazia treinar um ano inteiro. Eu era velocista. Eu nadava provas que duravam alguns segundos apenas. Né? 50 livre era 23, 24 segundos, 100 livre ali 54 segundos, mas eram dezenas de milhares de quilômetros no ano para tentar baixar ali 0,2 segundos. Eu diria que o escrever não é o fim. Eu acho um saco, dá trabalho, cansa, me estressa, eu avanço na madrugada, bagunça meu sono, bagunça a rotina de casa, mas aquilo eu faço bem, eu faço melhor que a imensa maioria das pessoas e aquilo me leva ao meu objetivo, que é transformar a vida das pessoas. É a forma que eu sei. Se a gente for marcar um brainstorm, vamos sentar numa mesa e trocar ideias, putz, eu me atrapalho. Vamos escrever ideias num quadro, eu raciocino bem escrevendo, então eu sou bom de escrever. Eu uso isso como um esforço meu para alcançar meu objetivo, que é de transformar vidas. O Até que a Sorte Nos Separe, que nasceu, inicialmente era para ser um drama sobre finanças pessoais, aí no meio do caminho os produtores falaram, não, cara, drama, o brasileiro já sofre com dinheiro, você vai fazer um drama, não vai ser bom. Vamos fazer o brasileiro rir da própria desgraça, né? Nasceu Até que a Sorte Nos Separe, com todo aquele time de atores da Globo, comédia escrachada, né, que era muito inspirado no Zorra Total, e tinha um roteiro de humor assim, bem corporal, bem escrachado mesmo. A ideia foi fazer com que a história de alguém muito mais ferrado do que qualquer brasileiro fizesse os brasileiros rirem. Não sei, Marcos, se ali foi a maneira que eu encontrei de impactar a massa, porque, na verdade, ali foi a maneira de alcançar uma massa que não dava atenção para o meu conteúdo, porque o filme é de 2012, eu já estava tentando impactar o público desde o ano 2001, 2002. Já tinha uma década de rádio, TV, livros, né? Acho que em 2012 devia ter uns 10, 12 livros lançados. Então,
Então havia um público leitor muito grande. Eu já estava na lista da Veja há mais de uma década, ininterruptamente, com Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Palestras Brasil inteiro, acho que 2012 faltava visitar 1 ou 2 estados do Brasil apenas. O que o Até que a Sorte Nos Separe me trouxe, me deu de oportunidade, foi falar com um público que não procurava livro, não procurava conhecimento, não procurava organizar sua vida financeira, não entendia nada de banco. Então eu levei o conhecimento, a educação financeira para um momento de lazer do brasileiro. Eu fui laçar aquele brasileiro que não ia atrás de informação e conhecimento. Legal. Nesse sentido, sim. Mas eu já me sentia uma missão ali quase... Não dá para dizer que é missão cumprida, mas já tinha impactado bem o Brasil. Em 2012 já era mais de 1,5 milhão de livros vendidos. Eu diria que o Até que Sorte Nos Separe foi meio que a cereja do bolo. Você né? impactou aquele cara que não lê. Exatamente. Eu acho que você teve uma missão aí, né? Tentando resumir muito o que você falou, que é... Ei, você que até então não percebeu que isso era um assunto, que isso é um tema, isso aqui é relevante para você. Presta atenção nisso aqui também. Isso aqui afeta a sua vida. Eu diria que foi a segunda vez na minha carreira que eu fui bem sucedido em enganar as pessoas para o bem. A primeira vez foi com Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Que quando eu consegui, com um título bem resolvido, atrair pessoas que queriam ler sobre relacionamento, atrair essas pessoas para um conteúdo de finanças pessoais, eu fui muito bem sucedido. As pessoas queriam saber de fofoca, relacionamento, vida a dois, romance, né? E eu pus esse público para aprender sobre dinheiro. O Até que a Sorte Nos Separe, eu fui buscar o pessoal que assistia, que queriam um lazer no cinema, que queriam uma diversão na TV durante a tarde. De repente eu estava ensinando educação financeira para esse público, enquanto eles achavam que estavam tendo lazer. E fomos bem sucedidos. Hoje, a pessoa talvez abra um aplicativo, né, de controle financeiro, não percebe que tem um game ali, né, uma gamificação, né, que você tem que cumprir algumas etapas para desbloquear algumas ferramentas, tal. A pessoa está sendo induzida a aprender usando a tecnologia. A gente, no modo analógico, fazia isso com um título legal de livro, com um título legal de filme e deu certo. Eu sei que você vai continuar, Marcão, aqui minha cabeça fica fritando aqui algumas coisas que eu ouço. Isso aqui é poderoso demais. Vou pegar o comecinho da resposta. Você falou, putz, Marcão, deixa eu decepcionar aqui, eu não sou apaixonado por escrever. Isso para mim é uma coisa muito forte ouvir isso, porque me incomoda essa narrativa que a gente tem hoje de faça o que você gosta e será bem sucedido. Pô, se eu fizer o que eu gosto... Eu tenho uma sorte, graças a Deus, de amar o que eu faço aqui. Mas acho que eu realmente acho que eu sou um privilegiado, falo isso de alma tranquila. Mas fazer o que você gosta, você vai ser bem sucedido, isso é muito pobre e para não dizer que é falso em quase 100% das vezes. Faça o que você é bom, que você vai ser bem sucedido. E você, sendo bem sucedido, quer conquistar mais, quer fazer, quer construir, quer chegar mais adiante. O exemplo da competição esportiva é brilhante para isso. E você sabe, bagunça seu horário, escrever bagunça sua rotina, acaba com a coisa da família ali, mas você faz porque você é bom nisso, é relevante. Então, um recado bem, bem forte aí para não acreditem nessa balela, né? Faça o que você gosta que vai ser bem sucedido. Isso é para, infelizmente, 1% da população, talvez. Esse vamos dizer, se desvirtuou um pouco essa linguagem do mundo coach. Uma simplificação muito... A pessoa acha que, eu vou trabalhar com um negócio que me dê prazer todos os dias, né? Então a pessoa gosta de massagem, vai abrir um spa, né? Não vai ter prazer nunca mais, né? Você vai ver o seu cliente sair com prazer e não você. Mas eu tenho falado muito para jovens, nesse momento eu tenho dado muita palestra em universidades, para o jovem entender que ele tem que escolher uma carreira que seja fascinante para ele. Por quê? Porque se ele está estudando sobre o que ele gosta, ele provavelmente vai ter facilidade de absorver conteúdo novo naquela área, uma facilidade maior do que pessoas que estão fazendo aquilo porque dá dinheiro, porque é legal, porque está na moda, né, hype e tal. Então, se a pessoa gosta daquilo, ela vai se envolver de um jeito diferente, vai desenvolver habilidades de um jeito diferente e provavelmente vai automatizar o que para outras pessoas é um desafio fazer. Uma pessoa que gosta de cozinhar, ela vai fazer pratos fantásticos, mas a hora que ela se tornar dona de restaurante, ela tem que saber que ela não vai mais fazer o lado bom do trabalho dela. É que o lado bom, ela vai ter tanta facilidade de corrigir os erros dos outros, de dar o tom. Perfeito. Isso vai fazer com que seja mais leve para ela lidar com o lado burocrático de contador, impostos, rotina, problemas trabalhistas, né, problemas com fiscalização. Então, todo o negócio complexo tem uma série de complexidades que se a pessoa
Somando a isso, você tem que aprender sobre o assunto, fica muito Se pesado. ela sofre ainda. Se a pessoa tem leveza no que é o core do negócio e aí tem que abraçar toda uma complexidade, tenho certeza que para você o fascínio, né, de lidar com os dados de mercado, pô, você dá uma orientação para o cliente fala, pô, tá funcionando. Esse é o lado bom, mas vocês têm que lidar com os abacaxis de uma sociedade, com conexão com outras empresas do mercado. Esse lado hard não tem como fugir se você quer ser bem sucedido. Não existe isso. A complexidade faz parte. Na verdade, o sucesso vem para aquele que faz algo que os outros não querem fazer. Você desbrava aquilo que os outros estão... Não estou preparado para isso ainda. Né? Então, mais fácil quando você está fazendo algo que você gosta. Agora, por que você fala muito sobre educação financeira, né? Você começou lá atrás com educação financeira. Por quê? Tanta educação financeira? Inconformismo. Eu já lia muito e escrevia bem. Eu entrei em 2 faculdades, basicamente por nota de redação, então não é porque eu era bom de finanças que eu estava me destacando. Me ajudou muito no mundo das finanças eu ter feito 3 anos de engenharia, então tem muito cálculo que eu faço de cabeça, eu estou explicando meus filhos, meu filho fala, pô pai, é muito louco o que você faz, né? Mas é uma regra de 3 que eu estou fazendo. Não estou desenhando, mas está automatizado pela facilidade da lógica. A educação financeira, eu acho que ela surgiu numa aula de matemática financeira. Na verdade, o nome da disciplina era Engenharia Econômica, na Fundação Getúlio Vargas. Estava estudando administração pública. A administração pública tem uma carga de finanças bem menor que a administração de empresas, mas essa aula de engenharia econômica mexeu muito comigo, justamente por discutir juros que o mercado pratica, como que as pessoas lidam com investimentos, quais eram, na época, poucas opções de investimento que a gente podia aproveitar. Quando isso, Serbasi? Foi em 1996 ou 97. Eu estava no 2º ou 3º ano de administração. Mas para mim estava muito claro que se eu usasse as poucas opções de investimentos que nós tínhamos no mercado naquela época, a meu favor, eu poderia mudar minha vida radicalmente. Falei, não é possível que o brasileiro não entenda isso. Mas assim, não é que eu saí da aula educando as pessoas. Aquilo ficou para mim. Eu comecei a fazer minhas planilhinhas, né? Estava surgindo na época o Excel também, então eu comecei a fazer umas simulações. Aquilo começou a se tornar na minha vida alguns pequenos projetos pessoais. Então, organizando a matemática financeira, eu fiz meu primeiro intercâmbio, que meu pai me ajudou a pagar, mas minha namorada não podia pagar. Né? Eu ajudei ela a pagar o intercâmbio dela com o meu trabalho e o trabalho dela. Vende o carro, compra depois, na volta em dá o jeito, com o intercâmbio você vem com um currículo melhor. Então, a gente usou um lance de faz um sacrifício para alcançar o objetivo, celebra o objetivo, vamos partir para o próximo sacrifício. Foi um carro. Foi uma viagem mais complexa, depois foi o casamento, depois do casamento foi o apartamento e a coisa foi rolando e em paralelo eu comecei a dar aula. Então quando eu dizia para os alunos de contabilidade, eu sei que o assunto não parece bom para vocês, mas junta essa contabilidade com um pouquinho de conhecimento, você já muda essa declaração de imposto de renda. Se você enxergar ativo e passivo no imposto de renda, você tentar criar um patrimônio líquido positivo, crescente, sua vida é outra. Professor, você tá zoando, né? Aí eu contava minhas histórias pessoais. Na minha vida funcionou, tenta na sua. Que legal. Então a dica, juntando com o exemplo pessoal, né? Depois de 2, 3 meses... Muito prático, né? Professor, mudou minha vida. Quando muda a vida de 1, 2, 3, eu falei, cara, vou escrever um artiguinho sobre esse assunto. E guardava para mim o artigo. A hora que me deram a chance de colocar um artigo, eu tenho um texto legal aqui sobre essa ideia. Né? E assim eu comecei a nutrir programas de rádio, colunas de jornal. Mas foi... não com a intenção de me tornar educador financeiro. Naquele momento eu era professor de contabilidade, eu não fazia o que eu gostava, me deram a chance de ganhar dinheiro dando aula de contabilidade, porque ninguém queria dar aula sobre aquele assunto lá no núcleo de pessoas com quem eu convivia. Mas aos pouquinhos, dentro da contabilidade, começou a se destacar o uso da contabilidade para a vida pessoal. E aí, professor, essas dicas que você dá no intervalo, monta uma aula para a gente. Não, mas não tem carga horária. Aí era abaixo assinado para a fundação. Olha, a gente queria uma aula extra com o professor. Primeiras aulas extras foram não remuneradas, né? Não tinha verba para aquela grade extra. Começou a ter sentido. Primeira apostila de aula que eu montei, tive a felicidade de ter um editor entre meus alunos. O editor falou, cara, tem que lançar esse livro. Né? Lancei o livro Dinheiro, os Segredos de Quem Tem, foi o meu primeiro livro. E uma coisa foi puxando a outra. Eu diria... Acho que eu já tinha 2 livros lançados, o Casais Inteligentes em Questão estava lançado, quando me dei conta que, acho que eu vou seguir esse caminho das finanças. Eu já era professor de finanças, já tinha livro, já estava palestrando, mas nos bastidores eu falava com a Adriana, minha esposa, que juntar um pé de meia para me livrar disso aqui e voltar para o que era
o meu negócio. Eu estava me formando em administração pública, queria fazer carreira pública, talvez entrar em alguma secretaria, algum ministério, quem sabe um dia ser prefeito de algum lugar aí. Mas, de repente, eu vi que o mundo das finanças estava me puxando para falar mais sobre o assunto, e aí eu abracei e o sucesso veio. E que sucesso, né, Não, cara? Que legal. O sucesso veio, mas se você for pegar tudo que... Se a gente terminasse o Avin Hour agora e fizesse uma análise das suas falas, até das palavras que você usa, você tem uma coisa que é muito... Não é muito particular, tem muitas pessoas que têm, mas que foi determinante para o seu sucesso. Você tem um senso de realização, você realiza, você executa. Ah, mas não é remunerado. Você não ficou lá reclamando, eu só vou fazer se for remunerado. Putz, eu não gosto de escrever. Você vai lá e faz, escreve, você executa, você mete a mão na massa. Óbvio que isso te leva para um conhecimento cada vez maior, óbvio que isso vai abrindo oportunidades. Você não sabia que tinha um editor lá, mas tinha um editor. Então um editor só poderia lançar o seu livro se você tivesse o livro. Exato. Então é um senso de realização muito forte. A remuneração, para mim, talvez pelas dificuldades que meus avós, meu pai passou para nos prover uma vida interessante, eu sempre procurei ver não o preço de um trabalho, mas o valor de um trabalho. Tinha uma conversa muito legal quando eu estava me formando na FGV e tive 2 ofertas de estágio, né? Uma que era, na verdade, um emprego disfarçado de estágio, um banco italiano que tinha só 3 funcionários no Brasil, precisava de um faz-tudo. O que eu vou fazer? Você vai ter o papel de estagiário, de secretário, de administrador. Eu sei que ia ter que ficar 8 horas no banco para ganhar um bom dinheiro na época. E tinha um convite do Citibank para ser estagiário só 4 a 6 horas por dia, a remuneração 1/5 do que o banco italiano oferecia. E aí eu falava italiano, meu pai italiano, falei, pai, tá surgindo um caminho legal aqui para esse banco aqui. O pai falou, não, você está na faculdade ainda, os caras querem tirar seu couro, vão sugar vocês, daqui a pouco você está trabalhando para esse banco, você vai ser o faz tudo, daqui a pouco você é diretor do banco, você não muda mais sua carreira. Citibank é uma universidade, né? Sempre foi, ainda é uma referência de conhecimento. Ele me convenceu a trabalhar pelo que eu ia aprender e por preservar o meu tempo adequado para estudos na FGV. Pô, cara, pela combinação você vai ter uma situação muito melhor daqui a 2, 3 anos indo para um banco multinacional, que você vai aprender com todo mundo, enfim. Eu via que o Citibank não me pagava bem dinheiro, mas me dava muito valor de conhecimento e oportunidades. Hoje, voltando no tempo, quando eu dava aula lá para 25, 30 alunos no MBA, eu era bem pago por aquilo. Já era um privilegiado por ser um professor, nas possíveis carreiras de professor, um professor que estava bem em termos de remuneração. Quando me convidaram para dar uma primeira palestra, que não era para 25, 30 pessoas, era numa igreja. A primeira palestra que eu dei foi numa igreja. Era para 400 fiéis. Não tinha remuneração. Você vai poder levar seu livro para vender. Normalmente vende aí uns 20, 30. Né? Então 20, 30, se eu ganhava R$3 por livro, né? Ia ganhar R$90. Eu ganhava o dobro dando aula no MBA. Mas eu falei, mas poder falar das minhas ideias para 400 pessoas e 400 pessoas que não podem pagar o MBA... Se eu faço diferença na vida de quem pode pagar uma boa grana no MBA, imagina falar para quem não pode pagar. Foi isso que me moveu naquele momento. Começou uma palestra, aquela palestra me chamaram para outra igreja, uma segunda, uma terceira. Um dia numa igreja, alguém era dono de uma empresa, me chamaram para uma empresa. Eu dei mais de 100 palestras não remuneradas até começar a ter conflito de agenda e falar, não, tô brigando aqui, você me paga alguma coisa, eu vou. Os convites para jornal é a mesma coisa. Rádio, a mesma coisa. Quando fala, você topa uma coluna de rádio, de jornal, quanto que paga? Putz, mas não pagava nem um PF na padaria, né? Mas tudo bem, era a chance de falar, às vezes, para 100 mil ouvintes do rádio. Às vezes era a chance de escrever para 250 mil assinantes no jornal. Posso pegar um gancho aqui, aproveitando, porque eu tenho eu quero fazer essa pergunta aqui. Eu digo que você me ensinou isso, porque sem a sua autorização, depois a gente acerta financeiramente, se você ficar bravo comigo, eu ensinei para um monte de gente aquilo que você me falou, que você divide todos os convites que você recebe em 3 categorias: pessoal, impacto e financeiro, né? Isso. Pessoal, familiar, então você recebe um convite para fazer uma palestra fora, num lugar longe, e vai ter que fazer depois 4, 5, você vai ficar fora de casa uma semana. Tem um impacto na sua vida pessoal. Financeiro é óbvio quanto você está recebendo por aquilo, que muitas vezes pode nem estar recebendo. Se
o consumo de tempo da sua família não for muito grande e se o impacto de realização ou que você vai ter com aquilo é muito grande. Você dá 3 notas 10 e se somar ali na média, até 10. Se somar 21 pelo menos, você faz. Da onde surgiu isso? Isso é sensacional. Na verdade, tem uma história por trás desse método, né? Eu criei um pequeno método para justificar o valor da minha hora. Já são quase 20 anos dando palestras, tem uma assessoria de palestras que quem entrar no meu site lá, gustavocerbasi.com.br, tem um canal palestras ali, tem um time que atende, que sabe qual que é o meu preço, quais são as datas disponíveis, condições de trabalho e tal. E é comum vir palestras do tipo, você tem que estar em tal evento na data X, e eu falo, não, esse eu não vou porque a data é meu aniversário de casamento, né? Ou é, sei lá, fim de semana das crianças, eu sei que tem jogo dos meus filhos, não quero. Então começou a ser frequente o tipo de convite do tipo, o evento é bom, estão pagando bem pelo evento e estão te oferecendo jatinho, helicóptero, você vai e tal. Eu falo, não tem nem negociação, essa data eu não quero. E tem uma situação que eu recusei um evento que assim, pagava o que hoje eu cobro 3 vezes o valor da minha palestra. Né? Não, eu falei que não ia, eles estão tentando cobrir uma oferta para te convencer. Eu falei, não é questão de dinheiro, nesse evento eu não vou. Aí deu 2 dias... Chegou um convite direto para mim, né, de um evento, na mesma data. Era em São Paulo, perto de casa, pela manhã, no sábado. Aí eu mandei para minha assessoria, eu quero fazer esse evento aqui. Quanto eles estão pagando? Nada, é voluntário. Opa, para tudo. Nós queríamos te oferecer um caminhão de dinheiro por um evento, você não topou. Esse que é de graça, você vai por quê? Qual que é a lógica? Eu parei, falei, deixa eu organizar aqui. Realmente, eu... Tem uma nota de 0 a 10 para a parte financeira, para a parte da... Na verdade, o termo que eu uso é experiência, né? Qual que é a experiência que eu vou ter? E a parte do equilíbrio familiar. Se o evento me paga muito bem, eu dou uma nota 10 do ponto de vista financeiro. Mas se a experiência é pobre, é ruim, eu vou sofrer para estar lá, tem conflito de interesse, eu posso até dar uma nota 0 da experiência, tem que compensar no familiar. Não pode ter conflito com minhas atividades pessoais, atividades dos meus filhos. Então, se tiver uma nota 10, eu até... não prejudicando a família e ganhando bem, eu vou. Agora, se não tem verba o evento, mas é uma condição que a experiência é fantástica, puxa, eu não conheço o lugar, o público é enorme, e minha família vai estar envolvida, meus filhos vão participar de alguma forma, eu dou uma nota 10 no lado familiar, dou um lado 10 na experiência, eu vou sem cobrar nada. Então, o que eu faço? Eu tenho que ter uma média 7, por isso o 21 que você falou. Uhum. Né? Então, de 0 a 30, se... no dinheiro e no equilíbrio somou 20, cara, tem que ter... Não pode ser uma roubada. Né? Roubada eu caio fora. Mas não sendo uma roubada eu vou. Agora, não tem dinheiro, mas a experiência é fantástica e minha família está participando, cara, tem que ter alguma coisa que eu não sendo remunerado se reverta em valor. Posso vender livros? Posso anunciar meu trabalho, meu negócio? Enfim, indiretamente tem um resultado. Mas é sensacional, porque o método é muito prático, fácil, aplicável para basicamente todo mundo. Eu fico imaginando aqui, até eu no começo, eu fico usando isso na minha cabeça. Eu uso indiretamente hoje um método desse que você me ensinou. E ao longo do tempo, eu percebo, no começo de carreira... eu era muito mais flexível com a questão de família. Estava começando a minha carreira. Hoje eu já sou muito mais exigente com o meu tempo de família, tempo de qualidade. Isso muda ao longo do tempo, então, o nós valor. Chegamos no desdobramento do método. Né? Estamos trabalhando um texto legal sobre isso aí, vai sair um método completo, mas, por exemplo, no começo da vida, né, quando você quer estruturar seu padrão de vida, filhos vão chegar, você tem que dar um peso 2 para o financeiro. Então você até abre mão do equilíbrio, porque pode ser que sua esposa também esteja numa fase de desafio na carreira, você fala, quero ter um tempo para a família não está lá, né? A pessoa com quem você vive está viajando, não adiantou. Então a gente pode até abrir mão, mas o que eu faço? Eu ponho um peso 2 financeiro, então já não é mais nota máxima 30, né? O mínimo 21, é nota máxima 40, mínimo 28, mas o financeiro tem peso 2. Chega um momento na vida que já está numa situação de administrar patrimônio, já tira o peso do financeiro. E o que eu quero? Eu ponho peso 2 no equilíbrio, ou como eu estou fazendo hoje. Minha vida é peso 2, tanto no equilíbrio quanto na experiência. Eu estou numa fase que eu tenho saúde, meus filhos ainda, né? Estou chegando no ponto que eles estão deixando de viajar comigo, mas eles ainda querem estar junto, participar, tá tudo que eu faço. Então, se tiver uma situação em que o envolvimento da família, mais a experiência sejam fantásticas, cara, eu até pago para ir.
Eu sou embaixador de uma marca de automóveis de luxo, embaixador da Audi. Eu falo pro pessoal da Audi, cara, se tem um evento sensacional, sei lá, vai ter um lançamento de uma categoria, vai ter uma largada legal de um Rally Dakar, cara, só me dá informação com antecedência que eu estou disposto a pagar para estar lá, porque para minha família é uma grande experiência, para mim também, tá todo mundo junto, a gente substitui as férias para um evento desse. Não preciso ser remunerado para estar em situações que muita gente exige um cachê, por exemplo. Né? Então, é o momento da vida, é o momento de lidar com equilíbrio e experiência e não com a remuneração, que a remuneração já resolvia um tempo atrás. Esse método aí é muito bom. Não, mas você, vamos lá. Uma pergunta aqui que agora eu vou pegar um gancho com o que você estava falando. Fez administração pública. É mais uma pergunta mesmo de opinião mesmo, curiosidade do nosso lado aqui. Você acha que educação financeira nas escolas, se a educação financeira fosse tratada diretamente nas escolas, isso teria um impacto significativo na cabeça do brasileiro, no jeito de investir e lidar com dívida? No papel, teoricamente, a educação financeira já está nas escolas, né? Já faz parte da Base Nacional Comum Curricular desde 2020. Infelizmente, começou juntinho com a pandemia, o assunto não virou uma trend, né? Enfim, mas não vingou como... A educação financeira está lá, de forma modesta. Junto com a educação financeira viria toda uma onda de treinamento de professores, tinha lá o curso gratuito do Banco Central, né? Uma série de facilidades de vários agentes ali para dar acesso aos professores. A pandemia meio que jogou água no molho aí, né? Sim. Não permitiu que evoluísse como iria evoluir. Por outro lado, eu acho que a gente está num momento muito interessante da nossa economia, em que sim, as escolas têm as provocações necessárias de educação financeira. Infelizmente, por não ter essa massificação que a gente esperava, né, da preparação de professores, ainda continua uma desigualdade. Escolas privadas estão melhores que as escolas públicas, mas escolas públicas já têm seus módulos de educação financeira dentro de português, dentro de matemática, de geografia, de física. Então, a tendência é que os alunos que sairão da escola nos próximos anos, né, já tem alunos saindo, ensino médio, por exemplo, já de 2020 para cá, daqui a pouco está concluindo, já sejam alunos com escolhas melhores do que seus pais, mais conscientes. Já tem vários indicadores que a gente está indo para esse caminho. Jovens mais conscientes de um consumo sustentável, jovens que já não dão tanto valor para status, grife, né, que era alguma coisa mais, isso aqui é útil para mim. Essa revisão do estilo de consumo, né, que não é Brasil, é mundo, né? O jovem já não pensa em ter um carro, já não pensa em ter uma casa. Ele quer experimentar situações diferentes, o aluguel é muito mais interessante, o compartilhamento é muito mais interessante. E eu percebo que a gente está indo num caminho de uma sociedade que tem toda a estrutura necessária para consumir melhor, investir melhor, porque se não há tanta pressa para comprar o carro e a casa, não estou falando de menos endividamento, né? Se houver endividamento, aquele endividamento, viajei, imprevisto, comprei um telefone muito caro, mas aquele endividamento estrutural de 30, 35 anos, ele está diminuindo na sociedade, principalmente entre os mais jovens. Então, esse mais jovem, ele está abrindo mão da casa própria porque ele quer trabalhar por um tempo, ele imagina que ele vai saturar daquele trabalho depois de um tempo, ele quer juntar um pé de meia para estudar por 2, 3 anos depois desse tempo e começar um outro trabalho, pode ser na mesma carreira ou não, imaginando que vai saturar. Então ele está imaginando uma vida cíclica, enquanto a gente imaginava uma vida linear. Para essa vida cíclica funcionar, ele vai precisar ter mais poupança, em média, do que seus pais tiveram. Isso é notícia boa para eu, que sou educador, para vocês que trabalham com o mundo dos investimentos. Então a tendência é que a gente expanda muito esse mundo. E de carona com isso, a gente tem Open Banking, Open Finance, aplicativos, a vida financeira. A pessoa abre o telefone, tem os alertas informando se o orçamento está em dia, se a carteira de investimento desbalanceou. Então, é inevitável que a gente tenha condições muito melhores das pessoas terem uma vida mais próspera, provavelmente mais simples, porque se a gente não pensa naquela carreira linear de 30, 40 anos, o valor do trabalho das pessoas está na diferenciação do conhecimento. Eu fiz um curso de algo que ninguém fez, eu vou ganhar bem. Daqui a pouco todo mundo está fazendo o mesmo curso, já não ganho tão bem, eu desisto da carreira. Então, não vai ter aquele lance que eu ganho 1.000, depois 10.000, depois 100.000 e vou criando patamares crescentes ao longo do tempo. Mas, pela vida cíclica, esse jovem está pensando em formar uma reserva para poder ter o sabático de 1 ano a cada 4 ou 5 anos. Então, na média, nós estamos falando de uma sociedade mais poupadora, com consumo mais flexível, com mais experiências, portanto, mais criativa. Está se falando de inteligência artificial, quanto isso vai roubar empregos. Vai roubar o emprego repetitivo.
o emprego Isso criativo, os caminhos novos para a sociedade, como que vai se debater as prioridades do mundo, eu acho que as pessoas vão dar mais atenção para o que é importante. E até essa necessidade dele de criar de 4 a 5 anos um sabático, uma nova alternativa nesse jeito cíclico de levar a vida, com certeza vai abrir um monte de frente em serviços para atender. Sem dúvida, as pessoas vão conviver com situações menos lineares, vão viver experiências diferentes ao longo da vida. Vivendo experiências diferentes, vão ter contato com pessoas diferentes. Então, eu sou muito otimista em relação a esse futuro. Eu vejo pelos meus filhos que já estão ensaiando entrar no mercado de trabalho. Meu filho mais velho tem 16 anos. Ele vê milhões de possibilidades. Eu, na idade dele, eu via 2 ou 3. Eu queria entrar na engenharia mecânica, Nossa, é mecatrônica. Se não entrasse em uma das duas, talvez uma outra carreira, economia. Petrobras, Vale ou Itaú. Eu entrei em engenharia mecânica, eu me via trabalhando em 3 ou 4 empresas. Era Volkswagen, Chevrolet, Ford, Fiat. Eram as opções que nós tínhamos na época. Hoje, cada decisão que você toma é um fractal, né? Se multiplica em milhares de outras possibilidades na sua vida. Só que para isso funcionar, você tem que ter um planejamento financeiro mínimo que diga do quanto você ganha, quanto está ficando para o seu sabático para começar o próximo ciclo. Eu acho que esse é o desafio atual. Eu atuo nesse desafio como educador financeiro, né? Meu trabalho é trazer essa organização para a vida das pessoas. Eu vejo que elas estão recebendo muito bem. A gente não propõe mais uma mudança no mundo do planejamento financeiro. A gente está fazendo essa mudança. E está sendo mais fácil pelos mais jovens. Mudar o comportamento de quem já está errando há 20, 30 anos é mais difícil. Pelos mais jovens, Sim. A gente vê meio que a música está tocando e o baile está funcionando. E, puxa, é um futuro maravilhoso que a gente vê para as pessoas que estão planejando desde cedo sua vida. Muito legal. Principalmente a parte da criatividade que você falou, né? Exato. Você vê a cada 4 anos o ano sabático, imagina o brainstorm na sua cabeça, né? Tempestade de ideia na sua cabeça, como que não vai ser? Muito bom. Falar um pouco de regularidade aqui. Você falou uma frase, eu busquei algumas frases do Gustavo Cerbasi. Opa! A grande arma do investidor disciplinado com visão de longo prazo é a regularidade. Essa é uma frase sua. Como ter regularidade nessa nossa economia brasileira? Pois tão instável. Quem chega para o mundo dos investimentos, mas não tem uma estratégia pessoal, normalmente vai estar surfando a onda que chega. Né? Então, vamos para o mar. Se tiver onda, a gente surfa. Se não tiver onda, a gente boia. E é mais ou menos assim que a maioria está chegando. Né? Sedento por algum resultado de curto prazo. Isso até influencia o trabalho de agentes de investimento, assessores de investimento, porque não adianta você oferecer uma estratégia complexa se o que o mercado busca é acompanhamento instantâneo, diário, o tempo todo, renovação de carteira. Então, quem te vê, o mercado de influenciadores financeiros principalmente, ele é predominantemente curto prazista. Eu vou te mostrar um caminho, vou te mostrar uma estratégia, em 12 meses você está tendo uma rentabilidade X, que é perfeitamente viável de se construir dentro de condições controladas. Né? Não tem crise, vamos por um ativo que está performando bem, se as condições continuarem você vai em frente, mas o que eu proponho para as pessoas? Uma independência de crises, né? De você não depender de fatores que nutrem os fundamentos de ativos. Eu não sei se... Por exemplo, a gente pode falar que o mercado de ações é fantástico. É fantástico. Você investir em uma empresa que às vezes tem 50, 60, 100 anos de existência, parece ser um negócio maravilhoso. Mas a gente vive num país que tem muita fraude, que tem muitos erros. Né? Gigantes desmoronam, às vezes por algum tipo de falha proposital, às vezes por ingenuidade, por falta de conhecimento, às vezes por alguma artimanha da concorrência, mas não há como eu ter uma estrutura de investimento saudável se eu concentro meus investimentos num único tipo de ativo, numa única categoria de ativo. Então, diversificação é importante. Parto da ideia de diversificação para entender que para ter uma boa diversificação, eu preciso ter um bom acompanhamento do mercado, que é o trabalho de assessores de investimento, é a área de research das instituições que fazem as pesquisas de mercado, mas a maior parte das pessoas não tem como absorver e acompanhar isso. E por melhor que seja o serviço prestado, muitas vezes a gente acaba aumentando o nível de ansiedade das pessoas. E que elas estão entendendo o que está acontecendo, elas têm uma carteira que está adequada, mas vem uma crise, por melhor que seja o serviço que vocês prestam, não, é diversificação, vai ter um momento de recuperação, a recuperação vai ser fantástica. Essa pessoa na ansiedade está tentando quebrar regras que ela mesma estabeleceu. Sim, eu quero uma carteira, eu topo sem liquidez. Perfeito. Eu topo diversificar em vários setores e aí daqui a pouco o cara está batendo na porta, mas por que aquelas duas ações estão dando prejuízo? Porque é diversificação, elas não estão lá para dar lucro. Elas estão lá para te dar lastro caso o mercado vire e elas vão ganhar se as outras 8 perderem. Ainda é difícil para as pessoas entenderem. Então, a regularidade, como é que a gente constrói? Bom, vamos separar então o investimento
eu criei essa separação em 3 categorias. Para diminuir a ansiedade das pessoas, no curto prazo, reserva de emergências. As pessoas acham que é só para emergência, só para um caso, nossa, se eu tiver ferradaço, eu tenho que tirar o dinheiro de algum lugar. Não é. A vida é cheia de emergências boas e ruins. Quanto mais interessante for sua vida, mais emergência você vai ter. Que você vai avançar na zona do desconhecido. Então você não estava lá numa rotina, começou a praticar um esporte. Vai fazer um esporte qualquer. Vou jogar um futevôlei, um beach tênis, vou andar de kart. Legal, né? Quanto que é andar de kart? É 100 e poucos reais ali a hora. Mas você começou a andar 1, 2, 3 vezes, não quer mais aquele capacete ruim, quer comprar um capacete novo, isso é uma emergência. Começou a ficar interessante, surge um gasto não previsto. Né? Você começou a fazer relacionamentos, surge um gasto não previsto. Você é convidado para ser padrinho de casamento. Pois é. Fez um curso de gastronomia, né? É até de graça o curso lá, né? Fui convidado. Mas surgiu a oportunidade de comprar panelas novas, acessórios novos. Então, quanto mais interessante sua vida, mais imprevisto você vai ter. Se tudo que você fizer de bom na vida for atacar condomínio, prestação do carro, escola das crianças, plano de saúde, você está ferrado. Você quer ter uma vida feliz e a família está falando, não pode, é proibido. Então o que eu faço? Eu tenho um orçamento para o básico e quando vem o imprevisto, eu uso a reserva de emergências. Usou a reserva de emergências, agora prioridade número 1 é recompor essa reserva de emergências. Para isso que serve o nosso silo. Né? Tem oportunidade, usou, Sim. Você tem que agora priorizar a recomposição. Definiu quanto você vai ter de reserva de emergências? Próximo passo é definir qual que é a renda que você vai ter no futuro se tudo der errado na sua vida. Se todas as escolhas que você fizer de carreira, de investimento, apostas, família, se tudo der errado, o que você vai ter de renda no futuro? Esse é o plano para a Previdência. A gente dizia plano de Previdência, que é uma boa solução, plano de Previdência, mas pode ser feito por fundos imobiliários, carteira de imóveis, ações que pagam dividendos, enfim, mas eu vou ter um projeto para a minha renda futura. Somente depois de ter a reserva de emergências montada e depois de ter a regularidade na construção daquela minha renda futura, se eu posso investir mais, eu vou montar uma carteira diversificada de diferentes níveis de risco e liquidez para os vários outros projetos que eu tenho na vida, de curto, médio e longo prazo. Então eu quero trocar de casa, reformar, intercâmbio do meu filho, trocar de carro de X em X anos, experiências que complementam o básico. Quando eu construo isso, eu estou meio que blindando a pessoa contra as ansiedades e as crises. Por quê? Mas se eu perder o emprego, reserva de emergência. Mas se vier uma crise, reserva de emergência. Pandemia, não sei o que lá, tem que adaptar o apartamento, reserva de emergência. Bom, legal. Projetos de médio e longo prazo. Você teve uma mudança de vida. Cara, perdi o emprego. O que eu faço? Bom, você ia viajar daqui a 1 ano. Vamos revisar essa viagem, você fazer um curso daqui a 3 meses. Vamos revisar isso, ajustar. Vamos tentar fazer uma mudança no orçamento para você ter agora um estilo de vida compatível com a nova vida que você vai ter nos próximos meses, procurando recolocação, uma vida mais criativa, simples, minimalista. Então, quando eu faço a carteira de investimentos, conversar com as necessidades pessoais da pessoa, não importa muito se tem crise, se não tem. Vem uma crise, a bolsa caiu, o que está sendo afetado naquele momento? São os projetos de médio e longo prazo da pessoa. Não é algo que ela vai concretizar daqui a 3, 6, 12 meses. Então eu tenho condições de falar, calma, sua aposentadoria que era para ser aos 65, nesse momento está aos 85, mas nós temos uma estratégia que ela não é instantânea. Agora vamos ver a acomodação do mercado, quais são as empresas que vão ter fundamentos melhores para recuperar da crise. Provavelmente a gente vai surfar uma recuperação que pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vocês conseguem, com um trabalho não muito complexo, mostrar para as pessoas que os períodos de recuperação de crise são muito melhores que os períodos de manutenção de uma carteira no longuíssimo prazo. Sim. Isso aconteceu, eu testei esse modelo com os meus alunos do curso de Inteligência Financeira, um curso online que eu tinha. Foram mais de 20 mil alunos que tinham uma carteira montada, não por mim, mas por eles mesmos ao fazer o curso, todos eles expostos à renda variável. Quando vem a pandemia, eles têm um projeto de longo prazo afetado, os projetos de curto prazo cancelados, viagens, cursos, passeios. Então, pega o dinheiro que era do curto prazo, vamos adaptar o home office, vamos adaptar a nossa casa ali para um isolamento, acústica, luz, microfone e tal. A gente vê nitidamente que quem entrou na pandemia com um planejamento, lidou melhor com curto prazo, aproveitou a recuperação de longo prazo. Quem não tinha esse planejamento, chegou na pandemia, meu Deus, minha carteira está caindo e eu preciso gastar com meu apartamento, como é que eu faço? E não sabia se tirava o dinheiro, se não tirava. 6 circuit breakers, pânico total, a pessoa quase se enforcando, perdendo emprego. Era o caos. Então a gente vê que a diferença entre ter um projeto que prima pela regularidade é a diferença entre você ter paz e ter ansiedade na sua vida.
Que aula, hein? Uma boa carteira de investimento só funciona se você tiver um bom conhecimento sobre as suas prioridades pessoais. Que legal. Isso daí a gente Caramba, poderia que aula, recortar cara. essa resposta. Não é sacanagem, não. E fazer isso virar um mantra aqui, porque é muito difícil. A gente faz isso muito bem, né? Lidar com as finanças, com investimentos, isso aqui é uma coisa que a gente faz de maneira exemplar, mas lidar com as finanças comportamentais do investidor é sempre muito difícil. Então a gente é um misto aqui de técnico, mas também é um misto de coach ali da parte comportamental que não dá para soltar a mão um do outro. Há uma confusão que as pessoas fazem entre o trabalho do planejador financeiro e do assessor de investimentos ou agente autônomo de investimentos. São trabalhos completamente complementares. Não existe confusão entre um e outro. Eu lidero hoje um time de planejadores na empresa com a seu sócio, a Super Rico. Qual que é o nosso trabalho? É justamente arrancar das pessoas aquilo que elas não conhecem muito bem, que são os próprios sonhos. Sonhos eu consigo obter com facilidade de um adolescente. Qual que é o seu sonho? Eu quero conhecer o mundo inteiro, eu quero, sei lá, andar num carro de Fórmula 1, eu quero me aposentar com 10 milhões de reais, né? Eu quero ter um monte de sonho. À medida que ele vai tomando decisões erradas ao longo da vida, ele vai meio que se resignando, vai endurecendo e vai limitando os seus sonhos. Eu quero manter a casa que eu tenho, eu quero me aposentar com o estilo de vida que eu tenho. Ele vai desistindo dos sonhos, porque ele acha que tudo aquilo que ele queria na adolescência passou a ser algo impossível. O que o planejamento faz? A gente desenha caminhos para o impossível se tornar possível. Estratégia que combina dinheiro poupado, criatividade, negociação, ajustes no estilo de vida. Né? Geralmente o pessoal fala fazer poupança, né? Fazer sacrifício. Não é sacrifício. Vamos ter um estilo de vida criativo por 6 meses para dar um gás naquele projeto, já que você quer ver a próxima Copa do Mundo, né? Estados Unidos, Canadá, México, do caramba. Né? Você não quer estar lá? Cara, então vamos... Você não quer abrir mão da sua casa, apartamento, aluga para alguém, mas mora num loft por 1 ano. Você vai ter o diferencial que está faltando para completar aquele projeto. Então, planejamento financeiro é isso, quando eu analiso o padrão de consumo e o padrão de investimento que a pessoa precisa ter. Monto a carteira de investimentos, eu monto estruturalmente a carteira dela. Para os sonhos de longo prazo, reserva de emergências, viagem para o exterior, projetos de curto, médio e longo prazo, eu vou dizer quanto que é inflação, quanto que é pós-fixado, quanto que é dólar, quanto que pode ter risco. E aí eu trago para vocês o que é o report da vida pessoal. Isso. E aí vocês não precisam mais se basear no que seria lá a avaliação do perfil de investidor, né? Conservador, moderado, arrojado. Não, você tem um detalhe. O que eu não tenho? Eu não tenho o produto, que é o que vocês têm. Então, o assessor de investimentos, ele, ao se conectar a um planejador, ele tem a carteira precisa do que a pessoa tem que investir, já com as devidas proteções. Olha, você não tem plano de previdência, mas tudo bem, tem um seguro do lado de cá. Né? Ou você não tem seguro, mas porque você vai ter que contratar com o pessoal ali. Com uma anamnese muito mais robusta. Exatamente, né? Exatamente. E a gente usa todos os aspectos comportamentais para que a pessoa deixe aflorar os sonhos. Aflorar o sonho é o seguinte... Imagina que a pessoa entra na página Super Rico e faz uma simulação. Quando eu quero me aposentar? Ela coloca lá 65 anos. Que renda você quer ter ao se aposentar? Eu quero ter 30 mil reais. Né? Aí faz as simulações e tal. Bom, você vai ter que poupar 120% da sua renda para se aposentar. Ou você vai chegar onde você quer com 140 anos de idade. Quando a pessoa brinca no simulador, é nesse momento que ela desiste. Para. Eu, como estou usando a plataforma para o meu planejador gerenciar a vida da pessoa... O planejador já acompanha no CRM quais foram as simulações que a pessoa fez e desistiu. Mas você está poupando 300 por mês, ali estava dizendo que você tinha que poupar 8 mil por mês. Mas eu não consigo. Tudo bem. Mas vamos resgatar o plano do planejamento financeiro e tentar outras formas. Né? De repente, você vai vender alguma coisa que você tem para acrescentar esse plano. Vai ser no começo, você retoma daqui 1 ano ou 2. Então, a gente traz elementos de negociação, elementos de criatividade, para que aquilo que foi abandonado seja resgatado. E aí eu ponho a pessoa no eixo para ela alcançar o que ela quer. Vou tornar a pessoa, transformá-la num expert em realizar projetos, realizar sonhos. É isso que a gente faz. Realização. Que legal. Estamos chegando aqui, indo para o final. Indo pro final. Eu tenho uma última pergunta, depois eu sei que você tem um quadro novo aqui com o Serbasi. Ele vai Spoiler, vai estrear, né? Tem uma coisa aqui pra gente que é muito importante, Serbasi. A gente tem um onboarding aqui, né? A gente chama de Integra. Então, todo mundo que entra na Aquavero, todo mundo, se é assessor, se é back-office, se era técnica, não importa, passa pelo Integra. E eu sou responsável por falar da cultura, missão, visão, valores da empresa, que é algo que a gente leva muito a sério.
E nós temos 5 pilares na nossa cultura e um deles não é o mais importante. O pilar mais importante, obviamente, é pessoas, né? Nós somos uma empresa de serviços, então pessoas é o pilar mais importante. Mas tem o que eu mais gosto, que ele é o determinante para um sucesso de uma pessoa aqui dentro, que é a disciplina. Eu gosto muito de falar isso, né? Que eu sempre faço essa brincadeira, até hoje nunca teve uma pessoa que acertou. Qual é o sinônimo de disciplina? As pessoas falam foco, garra, determinação, e não é. O melhor sinônimo de disciplina é escolha. Sim. Você pode chegar todo dia para trabalhar, onde quer que você esteja, você tem escolha de fazer pouco, fazer de leve, ou enfiar o pé na jaca e fazer com vontade, fazer da forma que tem que ser feito mesmo. Acho que você é um exemplo, você falou várias vezes sobre isso. Você está aí 24 anos no mercado. A que você deve a disciplina que você tem? Bom, eu devo parecer ser uma pessoa muito disciplinada por ser um estrategista, planejador financeiro, alcancei a independência financeira muito cedo, mas desde cedo eu sempre me considerei uma pessoa pouco disciplinada. Eu tive que desenvolver minha disciplina. Então, quando eu brincava na rua, na minha infância, estou para fazer 49 anos aqui, na minha infância as pessoas brincavam na rua ainda. Eu era o mais preguiçoso, o mais folgado, todo mundo andava de bicicleta, corria, jogava bola, nunca gostei de jogar bola. Então eu tive que forçar algumas situações, e aí quando eu estava ficando mais fora de forma, né, entre meus amigos, minha mãe, por exemplo, encontrou uma forma de me trazer para a disciplina que foi me levar para o esporte. Fiz uma primeira tentativa no basquete, que era um pouco mais alto, não me adaptei bem à natação. A natação me deu uma boa disciplina. Porque, como eu estava natação competitiva, eu tinha que treinar 2 vezes por dia. Acordava às 4 da manhã, boa parte do ano, para ir para o clube, nadar, saía do treino, passava na padaria, comia alguma coisa, ia para a escola, tem que estudar. ter disciplina. Tem que ter uma disciplina. Então, quando eu vi que cheguei no ensino médio, o esporte tinha ficado importante para mim. Eu estava numa escola que era difícil. Meu pai fez um baita sacrifício para pôr a gente numa boa escola privada. Mas, cara, não posso sacanear meu pai e ir mal numa escola que está custando caro. Meu pai arranjou um emprego a 300 km de casa para poder bancar a escola para mim e para minha irmã. Então, bom, eu tinha que ir bem. Só que para ir bem eu teria que estudar muito. Para estudar muito eu teria que prejudicar a natação, que para mim também era uma forma de afetar as escolhas da minha mãe. Qual foi a forma que eu encontrei para me disciplinar, tanto no esporte quanto nos estudos? Cara, eu passei a ser o melhor aluno em sala de aula. Mas assim, faca nos dentes, acompanhando a aula, escrevendo tudo, não entendia, eu perguntava, fui criando aquela cultura assim que terminava a aula, depois de um tempo o professor falava: alguém tem dúvida? Não. Nem o Gustavo? Não. Então, tudo bem. Então, tchau, gente, acabou a aula. Essa disciplina foi construída, o esporte ajudou bastante. A minha carreira não permite muita disciplina, porque agora que eu trabalho, agora eu sou sócio de uma empresa, mas até alguns meses atrás eu nunca tive chefe, nunca tive funcionários, não tinha quem me ajudasse a construir uma disciplina. Então, como que eu criava essa disciplina? Eu mantive durante muitos anos o que era para mim uma rotina saudável de alternância entre um trabalho pesado e um descanso pesado. Descanso meu é hard, né? Desde 2005, quando eu voltei do Canadá, morei um tempo fora, eu passei a ter 3 meses de férias por ano. 1 mês em julho, 2 meses em dezembro. Pô, mas não é muito, não, porque férias para mim era desconexão do trabalho, mas era o tempo que eu ficava uma parte descansando, uma parte estudando, aprendendo, organizando meus textos, minha agenda, minha rotina. Quando eu chegava para trabalhar em fevereiro, eu estava com o ano praticamente pronto, montado, agenda fechada. Então, tem a ver com essa organização do tempo. Tem um livro que me ajudou muito, um cara que se tornou meu sócio numa das obras que eu escrevi, o Christian Barbosa, tem um livro chamado A Tríade do Tempo. Linguagem leve, quase de autoajuda, mas é um livro assim, se for no mundo coach, talvez seja o melhor dos livros coach que existem no Brasil. A Tríade do Tempo fala de você conseguir identificar na sua agenda quais são os compromissos importantes, quais são os urgentes que você não deveria ter se organizasse bem a agenda e quais são os circunstanciais, aqueles que roubam a sua agenda. O dia que eu entendi essa lógica, eu comecei a eliminar da minha agenda os circunstanciais, né? Pô, cara, tem que estar lá. Não, mas tem por quê? Né? Eu comecei a criar coragem e falar: olha, eu não vou estar no evento porque é jogo da minha filha. Sim. Eu vou assistir. Não, essa data eu não marco nada porque é compromisso familiar. Não, eu tenho uma massagem marcada toda segunda-feira de manhã, às 8 horas. Eu comecei a eliminar compromissos que teoricamente eram importantes, mas que estavam me tirando do que realmente era importante para a minha saúde, para a minha família, bem-estar. Então a disciplina
ela começa na vida pessoal. Se eu tenho tempo para mim, se eu tenho meu fim de semana, tenho minhas caixinhas de tempo ali que funcionam bem, a tendência é que o profissional funcione bem também. Sim. E sou muito disciplinado para leitura. Eu leio muito. Mais de 20 anos eu tenho uma rotina de mais de um livro por semana. As pessoas se escandalizam um pouco com isso, mas deixando bem claro, né? Eu leio de forma mais lenta livros que são prazerosos de ler, novelas, aventuras e tal. E os livros técnicos, em geral, eu leio livros da nossa área. Como eu escrevi 16 livros, como a gente está vivendo num mundo que a inteligência artificial, só agora que ela existe pro forma, mas antigamente as pessoas copiavam muito, né? Tem muito livro que nasceu que é inspirado num livro que já existia. Eu não tive livros para me inspirar, mas muita gente se inspirou nos meus livros. Então, muito como eu pegar um livro novo, eu for olhar, mas isso aqui é o meu dinheiro, o segredo de quem tem. Isso aqui é o Como Organizar a Vida Financeira. Eu vi um capítulo novo, com palavras diferentes, né? Comum eu ler um livro em 20, 30 minutos, né? Aquela leitura diagonal. Mas eu consumo tudo que tem no mercado para saber como pensam os diferentes autores, as novas tendências. De vez em quando eu acho um livro que é muito legal, espetacular. Mas por dia você lê quantas horas? Em torno de 30 a 40 minutos por dia. Todo dia? Não. Tem dias que eu tô cansado, porque eu dormi pouco, vim no fim de semana muito intenso, mas na média eu tenho uma janelinha ali de 30 a 40 minutos por dia, geralmente é no começo da manhã que eu leio. E quando eu não leio um ou 2 dias da semana, eu concentro no fim de semana. Eu mantenho essa média de 30 a 40 minutos por dia. Você é um leitor assíduo. Eu sou a mesma pergunta idêntico. para você. Eu sou idêntico. Eu leio 40 minutos por dia no mínimo. Eu tento manter 40 minutos todo dia e concentro mais no final de semana. Agora, se eu passo ali 2 dias sem ler por compromissos, eu começo a me sentir mal. Começo a criar uma culpa, né? Isso. Mal-estar. É como se estivesse faltando uma aula da faculdade. Exatamente isso. Até porque eu acho que os livros são muito importantes para estruturar um pensamento. A gente aprende muito com WhatsApp, com rede social, com até inteligência artificial, mas são assuntos que chegam muito mastigados para nós. Como se fosse ler as manchetes do jornal. Muito pílula, muito Exatamente. Fragmento. E eu gosto de ver linha de raciocínio. Escritor americano sempre é muito cansativo, né? Ele repete, mas eu gosto de ver alguns dos vários exemplos para entender como que ele encaixa a ideia dele dentro de um cenário diferente, uma lógica diferente. Eu acho que os brasileiros escrevem melhor que os americanos, por exemplo. São livros mais pragmáticos. E sempre é bom alternar assunto. Um assunto técnico com um assunto de lazer. Eu faço muito isso, e se eu estou muito cansado, muito estressado, vulgarmente falando, eu emendo 2 ou 3 livros de lazer. Para que, se você ficar muito no técnico, uma hora esgota. Quando você está achando que está abandonando o hábito da leitura, pega um prêmio Nobel. Pega um Gabriel Garcia Marques, um autor fantástico português, um japonês, sei lá. Vai embora, isso aí flui que nem... Pega um livro bom que ele te resgata pro hábito da leitura. Flui que nem beber vinho. Eu fiquei um tempão sem nadar. Eu fui nadador, cheguei perto de índice de campeonato mundial e abandonei a natação, fui fazer outros esportes nos últimos anos. E mais recentemente, cara, muita gente recomenda, você está acelerado, né? Saiu do digital, ficou sócio de uma plataforma aí, startup e tal. Não vai ficar ansioso, faz meditação. Cara, a minha vida tem tanto compromisso que para mim é muito difícil falar, agora eu vou sentar e meditar. Mas eu lembro que quando eu nadava, aquela rotina do contar azulejinho no fundo da piscina funciona com a meditação. Como não toca telefone, não chega e-mail, ninguém me chama, ninguém interrompe, aqueles 40, 50 minutos de natação para mim funcionam com a meditação. Eu saio completamente zerado e aquilo me faz muito bem. Hoje eu tenho saído da natação e já tomo um banho e emendo na leitura. Eu estou impressionado, vou passar aqui para você, porque é impressionante. Eu durante um bom tempo tentei meditar e não funcionou. Não deu muito certo. E depois de algum tempo eu descobri esqueci o nome do autor, depois a gente até manda aqui, coloca no vídeo junto, mas um autorzinho que tem uns mantras de WhatsApp ali de 20 minutos que me ajudaram, mas eu descobri que a minha meditação é leitura e corrida. Eu corro 2 a 3 vezes por semana, eu corro sem música, sem nada. Não pode estar ouvindo notícia no fone. Não dá, é sem nada, e aquilo é uma meditação, que você vai esvaziando a mente, você fica mais criativo, dá uma zerada. Mesma coisa. Saúde, legal, isso é saúde. Né? Muito bom. Antes de fazer o nosso quadro novo aqui, uma última pergunta. Qual foi o maior sonho que você já realizou até hoje? E qual que é o sonho que você tem ainda para ser realizado até hoje?
Pô, que difícil, cara. Essa não é Essa fácil, não tava, essa aqui eu não tinha te mandado para você analisar. É para pegar de surpresa mesmo. Vamos lá. O maior sonho que eu já realizei. É difícil porque o resultado na minha vida foi me atropelando. E como eu tinha um estilo de vida e geralmente nesse momento que eu adotava um estilo de vida visando alcançar um objetivo, eu tinha um período de ascensão na minha renda. O que aconteceu durante várias janelas da minha vida foi que minha renda cresceu e não é que eu decidi, eu não tive tempo de aumentar meu consumo. Eu mantive um padrão de vida modesto quando meu salário de professor foi de 2.000 para 4.000, por exemplo. Depois de 4.000 para 8.000. Nos períodos de ascensão eu via um aumento da capacidade de poupança muito grande. Então, que eram ambições do passado, elas foram meio que camufladas por ambições maiores que surgiram assim, pô, vou comprar alguma coisa nova. Mas vamos lá, sonhos importantes que eu realizei. Eu queria ter morado fora do país. E eu morei no Canadá em 2004, ainda 2 anos depois de casar. Foi um grande sacrifício, uma estratégia muito ousada. Eu abandonei uma carreira muito bem sucedida de professor, ganhava prêmios de professor homenageado, para uma hipótese de renda zero, como empreendedor, visando ver a empresa crescer e depois de um tempo começar a tirar resultado da empresa. Felizmente não deu muito certo. Eu morei no Canadá, empreendi no Canadá. Quando eu estava no Canadá, veio o convite para escrever meu segundo livro, que foi o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Mas esse foi um projeto muito bem sucedido. Tinha um outro projeto pessoal que para mim era importante, mas eu não via como aquisição. Eu queria ter uma vida menos urbanizada, uma vida mais interior, e teve uma época que eu fui alugar uma casa de temporada. E essa casa, na negociação, eu fui reconhecido, consultor financeiro, o cara me ajuda, eu estou com um problema, eu falei, cara, você tem que vender o que você tem aí. A casa que eu fui alugar acabou sendo comprada. Eu comprei aquela casa, mas com a ideia de transformar num investimento, vender alguns meses depois. Só que a gente fez daquela casa o nosso lar. É a casa em São Roque que a gente vai praticamente todo fim de semana. Reformamos, virou uma casa sustentável, uma lógica sobrevivencialista, né? Se acontece uma hecatombe aqui, não tem mais energia pública, se não tem tratamento de esgoto de água, minha casa funciona bem por alguns anos, gerando a própria energia, captando a água da chuva, é uma casa autossuficiente. Então, esses foram 2 projetos assim muito impactantes que meio que mudaram um pouco o rumo da minha vida. Do que vem pela frente, é o que meu pai fez para mim. Meu pai investiu tudo, o tempo dele, a energia dele, o dinheiro dele na nossa educação. Eu quero oferecer a melhor educação possível para os meus filhos. E é uma zona meio cinzenta, que eles estão chegando na fase que eles vão decidir o que eles querem. Eu quero dar liberdade, não quero também facilitar demais o caminho, mas eu queria que meus filhos fossem tão bem educados quanto eu fui. É o grande desafio. Não é um desafio de juntar grana, esse dinheiro está juntado. Condições de oferecer uma boa educação eu tenho. A gente não quer errar, né? Então eu me vejo me dedicando principalmente na vida pessoal, à construção da família. E no momento que eu estou agora empreendendo, eu estou dando um passo atrás da linha de frente em que eu apareço em todas as situações. Eu estou formando planejadores para que meu trabalho alcance mais pessoas. É o trabalho que eu tenho na Super Rico Saúde Financeira, que é de formar um grande exército de planejadores para que eles possam se conectar a esse grande exército que já existe de agentes de investimento, para que as pessoas lidem melhor com seus planos e construam mais ao longo da vida. A gente sabe que a gente tem condições de impactar milhões de pessoas. A ideia é democratizar o planejamento financeiro e a gente sabe que está no caminho certo. A empresa está indo bem, já entrou no break-even, já está criando resultado. Então, o que era uma aposta já é algo que a gente está administrando para não perder o rumo do crescimento. Que bom, legal, muito bom. Muito bom. Vamos lá para... O problema de entrevistar gente legal é esse. Não, se deixasse... Vai embora. Ronaldo, já era. E até 8 horas da noite. Passa rápido. A gente está criando um quadro novo aqui, chamado assim, ó. Aí eu invisto. Eu vou dar 10 para o Ser Base aqui. A gente fez 10 ativos, 10 produtos financeiros aqui. Que eu vou falar 2, daí você escolhe entre um, esse outro vai embora, fica esse um, e eu vou substituindo até que chegue no produto que você fala. Famoso mata-mata. Mata-mata. Aí eu tô curioso com esse chaveamento aí. Vamos ver como é que Vamos ver? Vamos ver. Então vamos lá. Você quer fazer ou eu faço? Não, manda brasa. Pode fazer aqui? Então vamos lá. Criptomoedas ou dólar? Dólar. Dólar ou fundos de investimentos com exposição a dólar? Fundo de investimento com exposição a dólar. Boa. Fundos de investimento. É demais isso aqui, Espina. Espina tá ali atrás, é demais isso aqui, cara. Fundos de investimentos com exposição a dólar ou ETF? Uau.
Fundos de investimento com exposição a dólar. Boa. Fundos de investimentos com exposição a dólar ou ações de varejistas? Fundos de investimento com exposição a dólar. Ó, tá ganhando aí. Fundos de investimentos com exposição a dólar ou fundos imobiliários? Fundo de investimento com exposição a dólar. Estão, aí foi bom Que demais. surpresa. E foi o que você deu de dica, hein, Bonaldi? Vamos lá. Fundos de investimentos com exposição a dólar ou COIs? Fundo de investimento com exposição a dólar. Fundos de investimento com exposição a dólar ou previdência? Opa. Uma pergunta é onde eu investiria, né? Fundo de investimento com exposição a dólar. Boa. Então, o mesmo, fundos de investimentos com exposição a dólar ou crédito privado? Fundo de investimento com exposição a dólar. É uma boa briga esses dois? É uma boa briga. Os vários exemplos que você citou, tem alguns que, o COI, por exemplo, né, que tem a fama ruim de forma injustificada. Né? Quando você tem um bom produto, quando você tem uma boa previdência, quando você tem um bom fundo imobiliário, ou uma boa carteira de fundo imobiliário, você vai colher resultados incríveis. Eu acho que o cenário que a gente vive, né, que falta um pouquinho de responsabilidade no discurso de governo, e não é de agora, o governo anterior é o mesmo problema, a gente tem que ter uma proteção num raio de alcance maior. Num âmbito maior. Tá. Então, fundo de investimentos com exposição a dólar. Então, esse contra título de renda fixa atrelado à inflação. Título de renda fixa atrelado à inflação. Aí. No longo prazo, a proteção brasileira. Desbancou, hein? E título de renda fixa, esse é o último. Título de renda fixa atrelado à inflação ou tesouro direto? Título de renda fixa atrelado à inflação. Aí eu invisto, Lucas. Aí eu invisto no títulos de renda fixa atrelados à inflação. Posso falar, é matador. Com essa inflação que o Brasil tem, né? Dinâmica de inflacionária. Pela dinâmica inflacionária. O Brasil de longo prazo requer a proteção, que o mundo afora se usa o ouro, né, para ter essa proteção. E o nosso equivalente, tem ouro aqui no Brasil também, mas eu acho que nossos títulos têm liquidez, capilaridade, enfim, qualquer pessoa pode investir. E quando vem as crises, vem uns cupons bem interessantes. Bem gordos, bem interessantes. Né? São eu diria que o prato ideal, né, para consumir nos períodos de crise. De médio e longo prazo é um baita ativo. Médio e né? longo prazo, exatamente. Que legal. Marcão, eu adorei esse Avin Hour. Eu tô aqui me coçando. Eu não vou perguntar pro Serbasi qual é a nota que ele deu pra gente quando a gente convidou ele pra vir pra cá. Se deu 21, pelo menos, eu tô feliz. Vocês me pagaram 6 milhões de reais, mas a nota aí bateu fácil 21. Foi de graça. Nem entrou o financeiro e chegamos no 21. No 21. Aí. Antes de agradecer aqui, eu só queria. A última coisa é a seguinte: você falou muito de livro, você é um leitor muito assíduo. E agora, também estreando com você, eu quero que você fale, que você indique ou um livro, ou uma série, ou um filme, para ele ficar aqui na nossa biblioteca de conteúdo proposta pelos nossos entrevistados. Pô, legal. Tem um livro que eu acho que ele combina profundidade e leveza. Profundo no conhecimento, leve na redação, que é Crash, uma breve história da economia, do Alexandre Versinhasse. Tem muitos livros que falam sobre as crises, as bolhas, como é que funciona a inflação, as bolsas de valores no mundo, mas o Versinhasse, ele foi editor da revista Super Interessante, e ele tem uma pegada muito legal para trazer essa curiosidade. Pô, como é que eu vou lidar com a próxima crise? Como é que eu vou enxergar uma bolha, uma pirâmide financeira? É um livro acessível para ler de fim de semana, na beira da praia. Esse tem que ser lido. Não é tão novo, mas é um livro que acho que muda a cabeça de quem está querendo entender sobre o mercado financeiro. Muito bom. Muito bom. Gustavo Serbasi, obrigado pelo seu tempo. Marcos. Eu sei que é difícil achar um espaço na agenda, mas obrigado por ter vindo aqui conversado com a gente. Ficou muito contente. Eu, pessoalmente, fiquei muito contente. Obrigado mesmo. Grande prazer estar com vocês. Obrigado, Marcos, Daniel. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, turma. Acesse o QR Code aqui, se você ainda não é nosso cliente. Acesse o QR Code, você vai saber como se tornar nosso cliente. E fica esperto aqui, a gente tem que curtir, compartilhar, seguir, se inscrever no canal, ativar sininho. Faz tudo comentar, isso aí. mandar o link nos grupos do WhatsApp, faz viralizar. Mas agora o conteúdo é muito bom, vale a pena sempre replicar conteúdo muito bom e ouvir mais uma vez Gustavo Serbasi, que é muito sério e profundo nas respostas. Não é todo dia que a gente tem essa possibilidade. Espalhe mesmo o conteúdo. Muito obrigado, um abraço. Valeu.